Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício Benayon e neste vídeo nós vamos falar de um sólido aí presente no nosso dia a dia, que são os cilindros, tá? Só que a gente, claro, vai dar uma, digamos, uma detalhada maior nessa figura, nesse sólido geométrico. Muito bem, então vamos partir da definição, tá? A partir de um plano alfa que contenha um círculo de raio R, imagine que você tem um segmento PQ, tá? Que pode estar inclinado em relação ao plano alfa ou ser até mesmo perpendicular ao plano. E aí todos esses segmentos, a partir desse segmento, você vai traçar segmentos paralelos e congruentes a esse segmento de referência, que aqui eu destaquei como PQ, tá? Sobre a circunferência, ou seja, a extremidade vai pertencer a este círculo, ok? Então, essa sequência de infinitos segmentos que eu traço paralelamente a PQ, todos eles congruentes entre si, vai gerar o sólido que nós chamamos de cilindro. Note que a outra extremidade desses infinitos segmentos vai determinar também um círculo, ok? Então, basicamente, você tem dois círculos congruentes, ou seja, possuem o mesmo raio, ok? E aí, essa parte da superfície lateral é gerada a partir desses infinitos segmentos congruentes e paralelos. Muito bem, como eu já adiantei, esse segmento que nós vamos passar a chamar de geratriz pode estar de forma inclinada em relação ao plano alfa de referência. Então, nesse caso, nós vamos chamar de cilindro oblíquo, ok? E se, no caso, esse segmento que nós chamamos agora de geratriz estiver perpendicular ao plano de referência, o plano alfa, claro que aí perpendicularmente ao círculo, né, nós vamos ter um cilindro que nós chamamos de reto, ok? Bom, a partir de agora, conhecendo bem um pouco melhor essa figura, nós vamos dar uma olhada nos elementos que compõem o cilindro. Bom, então vamos começar aqui com as bases. As bases são os círculos, né, que são gerados nessa figura, tudo bem? Então, os círculos recebem o nome de base. Muito bem. Geratriz. Geratriz é essa linha, né, o segmento que gerou essa superfície lateral, tá? Então, aqui nós temos indicado pela letra G, uma geratriz, e no caso do cilindro reto, a geratriz ela coincide com um outro elemento que nós chamamos de altura. O que é a altura? A altura é a distância entre as bases. Então percebam que no caso que você tem um cilindro oblíquo, né, a altura ela vai ser menor do que a geratriz. Nesse caso, quando você tem um cilindro reto, a geratriz é exatamente a altura. Vale destacar que a maior parte dos exercícios que nós vamos observar, que nós vamos estudar, que nós vamos fazer, compreendem cilindros, no caso reto, tá? Cilindros retos, ok? Bom, existe ainda aqui um outro elemento que é o eixo. O eixo é a reta que contém os centros dessas bases. Lembrando que as bases são círculos, né? Então, é a reta que passa pelo centro desses círculos. Tá legal? Claro que aqui o eixo, ele também vai ser perpendicular às bases. Muito bem. Falando disso, falando dos elementos, vale destacar que no caso do cilindro reto, ele pode ser também chamado de cilindro de revolução. E por que isso? Na verdade, os sólidos de revolução são obtidos a partir da rotação em torno de um dos lados de um polígono. Por exemplo, no caso do cilindro reto, se você observar aqui esse retângulo de dimensões R e H, eu fixo aqui o eixo sobre a altura, por exemplo, desse retângulo, né? E aí faço uma rotação. À medida que eu faço essa rotação, ok? Vai gerar um sólido que é um cilindro, tudo bem? Então também é possível encontrar nos enunciados dos exercícios falando de um cilindro de revolução. Não é nada demais, trata-se de um cilindro obtido através da rotação de no caso aqui, retângulo, tá bom? Muito bem. Agora eu quero falar com vocês da planificação e, a partir dela, falar da área da superfície de um cilindro. Bom, o que a gente pode imaginar como planificação?
Bom, as bases são círculos, então eu tenho dois círculos, tudo bem? Vamos chamar de tampa e fundo, tá? Ah, detalhe, alguns exercícios você precisa ficar atento porque dependendo da contextualização pode ser que ele não tenha tampa, tá? Então você só vai ter apenas um círculo. Mas, né, a figura toda composta você tem dois círculos, né, a tampa e o fundo, e você tem essa região lateral, tá, do cilindro, que você pode imaginar, aqui no caso de um cilindro reto, imaginar que eu estou cortando a linha que compõe a geratriz. E aí, nesse momento, eu vou abri-la, tá? Vou planificar, vou encostá-la em um plano, apoiá-la em um plano. Essa superfície vai gerar no plano uma figura que nós conhecemos como um retângulo, tudo bem? Bom, quais são as dimensões envolvidas? Vamos supor aqui na base, chamando a base o raio do círculo de R, nós temos que a base desse retângulo, ele compreende exatamente o seu comprimento, coincide com o comprimento de um círculo. Tá certo? Por quê? Imagine que isto aqui está montado sobre esse círculo. Então, quando eu abro, este comprimento coincide com o comprimento desse círculo. Ora, a gente sabe lá da geometria plana que o comprimento de uma circunferência, eu falei círculo, perdão, é o comprimento da circunferência. Círculo, né, é a circunferência, mas todos os pontos internos. É o comprimento da circunferência, apenas a linha verde, tá bom? É um detalhe, mas é importante. Então, o comprimento da circunferência vai me dar a base desse retângulo. Então, isso vai ser dado por 2πr, tá certo? E aqui você tem exatamente a altura do cilindro. Então, a área lateral do cilindro vai ser dada por base 2πr vezes a altura, certo? A área de um retângulo. Aqui, ó. Fácil, né? Deu para entender? Beleza? Bom, a área da base, como a base é um círculo, πr ao quadrado. Maravilha. E, portanto, vamos chamar aqui de área índice T, a área total do cilindro, a área da superfície total. Basta você somar a área de dois círculos, ou seja, 2πr ao quadrado, duas vezes a área da base, tá certo? Mais 2πr vezes h, que é a área lateral. Note que eu posso colocar até aqui o 2πr em evidência, isso pode representar em alguns exercícios alguma vantagem em termos de cálculo. Tudo bem? A gente já vai ver isso na prática. Bom, o volume de um cilindro é dado por área da base vezes altura. A gente pode olhar, digamos assim, um cilindro, né, imaginando o círculo, né, que corresponde à base desse cilindro como um polígono de infinitos lados. Então a gente pode aqui pensar num caso geral, né? A gente estudou o volume de prismas, que é dado por área da base vezes altura, tá? É claro que o princípio de Cavalieri, ele demonstra, na verdade, né, essa fórmula para o volume, quando você mostra que todas as seções transversais, comparando com um prisma que possua uma seção, né, um polígono de área conhecida, por exemplo, um paralelepípedo, né, que a gente conhece a área do retângulo, suponha que essas áreas, né, de cada seção são iguais, isso prova que os volumes são correspondentes. Então, o volume de um cilindro vai ser dado por área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Beleza? Show? Bom, para finalizar, eu vou tratar aqui com vocês de duas seções, tá? Primeiramente, vou falar da seção transversal. Bom, a seção transversal, embora não tenha escrito, tá? Ela é de fácil compreensão, porque é qualquer interseção que você tenha do cilindro com um plano paralelo à base. Então você imagina que um plano paralelo ao plano alfa, que apoia aqui o cilindro, tá? Ele vai gerar, né? Vai cortar, imaginamos, por exemplo, aqui, né? Gerando uma interseção
E essa interseção, naturalmente, vai ser um círculo de raio R correspondente, né, às bases desse cilindro. Muito bem. Então, isso aqui é o que a gente chama de seção transversal. E uma seção que é bastante utilizada nos exercícios é a seção meridiana. E o que vem a ser a seção meridiana, galera? Imagine o seguinte, um plano cortando, né? É assim, ó, pá, cortou, passando pelos centros. Os centros, tem que passar pelo centro das bases, ou seja, pelo centro dos círculos. Então, esse plano que corta esse cilindro assim, nesse sentido, que passa pelos centros desses círculos, determina uma região, que você pode observar, no caso de um cilindro reto, vai determinar uma região retangular, tá ok? Então observe que é um retângulo de dimensões H e 2R, né? Onde 2R é o diâmetro da base, beleza? E aí, galera, só para finalizar, tá? Um detalhe importante é o seguinte, se a altura é igual ao diâmetro, ou seja, igual a 2R, em outras palavras, se a seção meridiana é um quadrado, nós vamos chamar esse cilindro de cilindro equilátero. Ou seja, um cilindro equilátero é quando você, obtendo a seção meridiana, você tem o diâmetro e a altura iguais. Em outras palavras, como a gente já falou, gera um quadrado, ok? Bom, então, diante de tudo isso aqui que nós falamos, vamos aplicar em um exemplo, 2 exemplos, ok? Então, vamos lá, galera. Exemplo 1. Um cilindro equilátero tem altura 10 centímetros. Calcular a área lateral, a área total e o volume. Bom, primeiramente, a gente tem que observar que o cilindro é equilátero. E como nós vimos, um cilindro equilátero tem a altura igual a 2R, né? Ao diâmetro da base. Então, daqui a gente tira imediatamente que 2R é igual a 10, logo R, o raio da base, é igual a 5. Maravilha. Então, vamos lá, por parte. Área lateral. Então, vou criar aqui um tópico. Área lateral. A gente viu, né? 2πr vezes a altura, que ele disse que é 10 centímetros. Está aqui. Então, imediatamente, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 10 dá 100. Então, a gente tem 100π. As unidades estão em centímetros, então, área centímetro quadrado. Muito bem. Então, área lateral. A área total, então, mais um tópico. A área total, ela vai ser obtida a partir de duas áreas correspondentes às bases. Então, 2 vezes πr ao quadrado, né? Πr ao quadrado, mais a área lateral, que a gente acabou de calcular, 100π. Muito bem, fazendo aqui as contas, isso aqui é 25 vezes 2, 50π. 50π mais 100π dá 150π centímetros quadrados. Maravilha, beleza? Então observe que a gente está aqui conseguindo já aplicar as fórmulas sem muita dificuldade, tá certo? Por fim, vamos calcular o volume. O volume é dado por área da base, então πr ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Obtendo assim um volume correspondente a 25 vezes 10, 250 π centímetros cúbicos. Ok? Maravilha, galera. Então, para a gente encerrar essa aula, nós vamos fazer um exercício 2, no qual você está diante de uma figura, tá? Que ela se assemelha a um cilindro, mas ela não é um cilindro porque as bases não são paralelas, ok? Essa figura trata-se de um tronco de cilindro, tá? Que é obtido a partir de um cilindro, evidentemente, onde você passa
um plano, né, transversal ao cilindro e não paralelo à base, ok? Então observe que a superfície, inclusive aqui gerada, é uma figura conhecida como elipse, ok? Aí a gente chama essa geratriz, aqui no caso, esse cilindro, ele é um cilindro reto, tá? A informação é de que esse cilindro, ele é um cilindro reto, né? O tronco é reto, perdão, o tronco de cilindro, ele é reto, ou seja, as geratrizes, e aí a gente observa que a gente vai ter a geratriz menor e a geratriz maior, 6 e 8 unidades. O raio da base vale 4. Ele quer saber o volume do tronco do cilindro, ok? Bom, então como é que a gente vai fazer aqui, galera? A ideia é a gente decompor essa figura em figuras conhecidas. Observa. Se eu imaginar uma seção transversal passando exatamente por esse pontinho aqui, ó, o que vai formar? Eu vou formar um cilindro, um pequeno cilindro, de geratriz 6, de altura, né? Porque aqui no caso a geratriz é também altura. E você imagina que essa parte daqui que sobrou corresponde a precisamente, ó, olha só que legal, a metade de um outro cilindrinho aqui. O volume, essa parte daqui, ó, nessa região toda aqui, ó, vou destacar aqui para vocês, ó, essa região que eu quero conhecer o volume é precisamente a metade desse cilindrinho aqui, tá? E observe que, claro, que isso aqui, se essa parte aqui, essa geratriz vale 8 e essa vale 6, esse cilindro aqui tem a altura 2, né? Claro, né? Para formar o 8. Beleza? Então aí eu vou chamar esse cilindro aqui de volume 1, quero conhecer o volume 1, e dessa outra região de volume 2, tá? Então aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses volumes, perdão, e aí eu conheço o volume do tronco, tá certo? Então vamos lá, com bastante calma. Ah, vale lembrar o seguinte, né? Esse cilindro aqui de cima, né, que eu vou calcular apenas a metade, ele tem a mesma base que o cilindro aqui de baixo, porque eu estou imaginando aqui uma seção transversal paralela, né, paralelamente à base. Ok? Então vamos lá. Ó, primeiramente o volume 1. Como é que eu vou calcular? A área da base, então, vai ficar πr ao quadrado vezes a altura. Então, essa faixa aqui, ó, 6, tá bom? Então, aqui vai ficar, vamos lá, 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 6, 6 vezes 6, 36, 96π. Procede, ok? Unidades de volume, claro. E esse daqui, essa região que eu quero, nesse volume dessa parte aqui do tronco, corresponde à metade do volume desse cilindro aqui, de altura 2 e raio, né, da base 4, pois aqui você tem o mesmo círculo. Então o volume 2 vai ser dado por πr, que é o mesmo, né, 4, πr ao quadrado, vezes a altura, só que observe que a região que eu peguei, que eu quero, na verdade, é exatamente a metade, né? Eu dividi aqui ao meio. Então aqui eu vou dividir por 2. Pronto. Aí a gente pode simplificar aqui, né? 2 com 2, vai embora. E finalmente obter 16π. Pronto, né? Aí, claro que o volume total do tronco, né? Volume total, digamos, do tronco é 96π mais 16π. Então, 6 mais 6 dá 12. Vai 1, 11. Então, 112π unidades de volume. Então, galera, essa questão aqui ela é bastante interessante porque muitas situações são modeladas, já imagina o seguinte, que isso aqui é um tonel, né? E aí ele foi inclinado, ele estava totalmente cheio com algum determinado líquido, aí ele é inclinado, então alguma parte cai, aí exatamente com a inclinação que acontece, faz aparecer essa figura que é o tronco de cilindro, e aí é bastante usual a gente aplicar essa técnica aqui para decompor a figura, né? Decompor o tronco, e
resolver a questão. Tá bom? Bom, encerramos então aqui mais uma aula. Eu espero que tenha sido útil para você. Um forte abraço e até a próxima.